confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fadigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria, meu querido irmão, minha querida irmã, nos encontrarmos aqui nesta manhã de sábado, nesta igreja do Divino Pai Eterno, a Igreja Matriz. É um lugar tão especial, onde nós podemos sentir o afeto de Deus como nosso Pai. Por isso é uma alegria, eu me sinto honrado em poder me encontrar com você nesta manhã. E esta manhã pretende ser uma manhã de nossa espiritualidade, uma manhã onde nós nos colocamos na disposição de escutar a voz de Deus. E Deus que dirige a sua voz para nós como Pai, e nós acolhemos a sua palavra como seus filhos e filhas. Por isso é a palavra do Pai. Vamos aproveitar bem esta manhã, tanta gente presente aqui nesta igreja. Juntos a gente reza melhor. Bem-vindo, bem-vinda a este nosso encontro. Não estou aqui sozinho, comigo tem aqui também Rodolfo. Bom dia, Rodolfo. Oi, padre, bom dia, tudo bem? Manhã bonita de sábado aqui, ainda mais hoje que vamos receber a visita de Nossa Senhora aqui da Igreja Matriz, né, padre? Um dia muito proveitoso para nós, né? Também já nas vésperas de celebrar a 9ª novena, preparando-nos para a Romaria do Divino Pai Eterno, fizemos um caminho bonito, já chegamos no mês da Romaria. Veja só que beleza. E também está aqui comigo a Poliana. Bom dia, Poliana, tudo bem? Bom dia, padre. Bom dia, Rodolfo. Bom dia para todo mundo aqui que está lotando a Igreja Matriz, né? Mas também para quem nos acompanha em todo o Brasil, pela TV Pai Eterno. Estamos ao vivo nesse dia aqui de Palavra do Pai. E como vocês já falaram, um dia muito especial, que estamos aguardando a chegada da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Ela está vindo lá do Pará, uma festa tão tradicional nossa do Brasil, e já vai estar aqui na Igreja Matriz, e logo após o Palavra do Pai vamos ter a Santa Missa, né, padre? Mas assim, a gente sabe que o Palavra do Pai é um momento de compartilhar a fé, de aprendizado, de catequese, e eu queria saber, padre João Paulo, o que é que o senhor preparou para a gente hoje, nesse sábado tão especial? Então, Poliana, primeiro eu fico muito apreensivo porque é a primeira vez que eu tenho a honra de estar aqui no Palavra do Pai. Mas foi uma oportunidade muito boa, porque a gente não simplesmente sai de casa e vem para cá. Para fazer a apresentação deste programa, deste momento de experiência de fé, a gente precisa reservar um tempo para rezar. E foi uma experiência muito boa para escutar o que Deus, naquele momento, tocava no meu coração como importante para que pudéssemos compartilhar neste momento. E antes de tudo, Poliana, como diz o nome deste programa, Palavra do Pai. Portanto, o objetivo principal é escutar o que Deus tem a nos dizer. Palavra do Pai. E eu inicio, antes da gente escutar exatamente a palavra de Deus, justamente preparando o nosso coração para ouvi-la, dizendo assim: Deus nos fala porque nos ama. Aliás, esta é uma experiência que nos diferencia. O Deus da nossa fé fala com cada um de nós. Mas quando a gente diz que Deus nos fala,
não é simplesmente uma voz abstrata. Não é somente um ruído. É muito mais do que isso. A palavra de Deus é força de transformação. Não é só uma vibração sonora. Ela é força de transformação. Eu me recordo lá no livro de Gênesis, quando narra a criação. Tudo que Deus faz é pela sua palavra, não é? E Deus disse, e assim se fez. Então a palavra de Deus tem força criadora e recriadora. Por isso, quando nós escutamos a palavra do Pai, nós também somos recriados, transformados. Ao longo da história, Deus sempre falou com o seu povo, porque o ama. Diz o livro dos Hebreus: nos tempos antigos, Deus nos falou pelos profetas. E a gente reza isso na oração do creio, quando a gente reza na fórmula solene. Deus nos falou pelos profetas. E aí diz a carta aos Hebreus: mas nos últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Então, repito, a palavra de Deus não é somente uma voz abstrata. Não é simplesmente uma vibração sonora. Quem é a verdadeira palavra do Pai? É Jesus. Então, a palavra é uma pessoa. A palavra se fez carne e habitou entre nós. O Verbo eterno de Deus se fez história na nossa história. Então, quando nós, cristãos católicos, dizemos que nós temos um encontro com a palavra do Pai, nós não estamos falando que temos um encontro com um livro ou com uma voz. Nós temos um encontro com uma pessoa. E é um encontro que pode nos transformar, assim como Jesus transformou a vida daqueles que Ele encontrava enquanto caminhava neste mundo. Nesse sentido, então, vamos escutar a palavra do Pai dirigida a cada um de nós? Vamos ficar de pé, então, preparar o nosso coração para acolher esta palavra. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, ao passar num sábado pelas plantações, seus discípulos começaram a abrir caminho, arrancando as espigas. Os fariseus disseram-lhe: vê, como fazem eles o que não é permitido fazer no sábado. Ele respondeu: nunca lestes o que fez Davi e seus companheiros quando necessitavam e tiveram fome? E como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da proposição, que só os sacerdotes podem comer, e os deu também aos companheiros? Então lhes dizia: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E entrou de novo na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, e o observavam para ver se o curaria no sábado, para o acusarem. Ele disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calavam. Repassando então sobre eles um olhar de indignação, e entristecido pela dureza do coração,
disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu, e sua mão estava curada. E ao se retirarem os fariseus com os herodianos, imediatamente conspiraram contra ele sobre como o destruiriam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, pode se assentar. Este evangelho, ele nos ajuda a compreender esse diferencial nosso. E nós viemos aqui justamente porque nós queremos fazer esta experiência da paternidade de Deus. Todos nós precisamos de afeto, não é? E a nossa fé, a gente a vive também com afeto. Ela não é só afeto, mas a gente vive também a nossa fé com afeto. Por isso, para nós é muito importante, e às vezes a gente não tem consciência da riqueza da nossa fé. E aqui em Trindade a gente tem uma alegria tão grande, porque Deus quis nos ajudar a compreender essa dimensão profunda da nossa fé através de uma imagem simples, um medalhão de barro, e ali estava estampada a imagem da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, coroando Nossa Senhora, que representa todos nós, toda a humanidade, toda a igreja. E aos poucos as pessoas foram fazendo uma experiência de um Deus que cuida, de um Deus que ama, de um Deus que protege. Por isso as pessoas que acorrem a este lugar santo se dirigem a Deus e o chamam de Divino Pai Eterno. O Palavra do Pai é este momento para que façamos esta experiência da paternidade de Deus. E às vezes, meu irmão e minha irmã, a gente vive a nossa fé sem perceber a riqueza do que ela nos proporciona. E Jesus nos ensina que a nossa experiência cristã só é verdadeira quando nós a fazemos como filhos. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, não como escravos, mas como filhos e filhas. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Faz toda a diferença no nosso modo de nos relacionar uns com os outros. Olhemos como Jesus tem este cuidado. E eu acho que os discípulos de Jesus eram apaixonados pelo modo com que Jesus se relacionava com o Deus da sua fé, o Pai. Tinha uma intimidade tão grande com o Pai, Jesus. E os discípulos, num determinado momento, ao ver Jesus com esta intimidade tão profunda com Deus, aliás, você tem intimidade com Deus? Você reserva tempo para fazer este encontro pessoal com o Senhor? Jesus o fazia. E fazia de um modo tão íntimo e tão encantador, que um dia os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a rezar. Certamente encantados com o jeito que Jesus se encontrava com o Pai. E qual é a primeira expressão da oração ensinada por Jesus? Pai Nosso. Exatamente isso. Porque Jesus entendia que não era possível fazer uma experiência verdadeira, real, com Deus, se não fosse como filho e filha. Então, meu irmão, minha irmã, façamos sempre esta experiência filial de encontro com o Senhor. É por isso que o chamamos de Pai Eterno, para vivermos como filhos e filhas. Não adianta chamá-lo de Pai se nós não vivemos como seus filhos e filhas, não é verdade? Então nos esforcemos para isso.
É isso que este momento deseja chamar a nossa atenção. Somos filhos, filhas do Divino Pai Eterno. Ou me lembro também de um outro evento. Jesus, depois de celebrar a sua última ceia com os seus discípulos, já estava fazendo o seu discurso de despedida, capítulo 14 do Evangelho de São João. E Jesus, para consolar o coração dos seus discípulos, Jesus disse assim: não se perturbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E um dos discípulos de Jesus fez um pedido a ele. Filipe aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Você já se imaginou estando com Jesus, e Jesus falando de um modo tão profundo, tão carinhoso, de Deus como Pai, e você no lugar de Filipe, seduzido pelo modo com que Jesus fala deste Deus que é Pai, olhando para Jesus, você também dissesse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E de fato, meu irmão, minha irmã, ver o Pai é suficiente. Agora a pergunta que cada um precisa fazer: eu estou buscando todos os dias ver o Pai? E é interessante como que Jesus responde a este apelo de Filipe. Se recordam? Jesus respondeu assim: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Há tanto tempo estou convosco e não me conheces? E aí Jesus acrescenta: quem me vê, vê o Pai. Jesus fala desta intimidade, porque olhar para Ele é ver o rosto do Pai. Por isso Jesus é o sacramento do Divino Pai Eterno. Quem quiser ver o rosto do Pai Eterno, deve voltar o seu olhar para quem? Para Jesus, porque Ele é a síntese do que é o Pai Eterno. Ele veio a este mundo para quê? Para revelar o rosto do Divino Pai Eterno. Por isso, repito, meu irmão, minha irmã, não percamos esta riqueza da nossa espiritualidade cristã, a paternidade divina. Nos coloquemos diante do Senhor como seus filhos e filhas, e consequentemente, como irmãos e irmãs uns dos outros. O livro de Gênesis também, o primeiro livro lá da Bíblia, diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, não é isso? Deus nos fez à sua imagem e semelhança. Ora, se Deus nos trata como Pai, porque o seu amor é infinito, porque a sua misericórdia é infinita, e se nós somos a sua imagem e semelhança, pela nossa intimidade profunda com o Senhor, poderíamos chegar ao ponto de também, através de nossas palavras, de nossos gestos, do nosso modo de ser, revelar, como Jesus, o rosto do Pai. Mas, meu irmão, minha irmã, o jeito que você vive, o jeito que você fala, o jeito que você trata as pessoas, revela o rosto do Pai? A carta aos Hebreus diz que Jesus é o esplendor da glória do Pai. Bonito, não é? Jesus é o esplendor da glória do Pai. O que significa isso? Significa dizer que em Jesus nos é mostrado tudo aquilo que o Pai tem para nos revelar. É o esplendor da glória do Pai. Por isso não tem como conhecer o Pai sem olhar para Jesus.
Mas aí a gente pode pensar assim: mas Jesus viveu há 2000 anos. Eu não me encontro com Jesus terreno. Será mesmo? Jesus continua em nosso meio, vivo, presente, continua a nos falar, continua a nos ensinar. Como Jesus se faz presente? Na igreja, somos ensinados que Jesus se faz presente, sobretudo, na Eucaristia e na palavra. Por isso, quando nós escutamos o Evangelho, nós nos encontramos com o Senhor. É Jesus que se dá a conhecer e que fala conosco. E nós, olhando para Ele, vemos a revelação do rosto do Pai. Ainda uma outra expressão na Sagrada Escritura que eu acho que chama muito a nossa atenção para que façamos esta experiência de um Deus que é Pai, que cuida, que ama e que quer que nós nos coloquemos diante dEle como seus filhos e filhas. Carta de São Paulo aos Romanos. Paulo, para encorajar aquela comunidade de Roma, ele disse assim: vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo. Se recordam desta passagem? E de fato, meu irmão, não recebemos um espírito de escravos. Não devemos viver a nossa experiência religiosa como escravos. Mas o que diz o apóstolo Paulo? Vós recebestes o espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos Abá, Pai. Por isso, repito, não podemos fazer uma experiência com Deus que seja verdadeira, a não ser uma experiência filial, nos colocando diante dele como filhos e filhas. E ele abre os seus braços para nos acolher como Pai, para nos oferecer o seu colo, para falar ao nosso coração, aquecer o nosso coração, nos encorajar para que neste mundo, de fato, demos testemunho de que o Senhor jamais nos abandona. Ele está sempre presente em nossa vida. Não há, meu irmão e minha irmã, falta de textos da Sagrada Escritura para nos encorajar e nos ajudar a fazer esta experiência mais verdadeira e profunda com um Deus que nos ama e que quer que nós nos coloquemos diante dele como Pai. Por isso, este texto que nós terminamos de escutar, do evangelista Marcos, mostra justamente como que Jesus deseja que façamos uma experiência com Deus, não como escravos, legalistas, sob o jugo da lei, mas como filhos e filhas, livres, porque é assim que Deus, o Divino Pai Eterno, quer que sejamos. Vamos refletir um pouco mais este Evangelho, com bastante cuidado, percebendo a riqueza do que nos é apresentado? Vejamos bem, o Evangelho começa dizendo assim: aconteceu que ao passar num sábado pelas plantações, seus discípulos começaram a abrir caminho, arrancando as espigas. Aqui o evangelista Marcos não diz por que os discípulos arrancavam as espigas, mas Mateus e Lucas dizem, porque estavam com fome. E de fato Jesus estava em pleno exercício do seu ministério, andando por toda aquela região, fazendo bem, curando os enfermos, expulsando os espíritos impuros. Estavam cansados, famintos. E os discípulos naquele momento, ao ver esta plantação, arrancaram as espigas, certamente para saciar a sua fome. Cansaço do trabalho.
Mas o Evangelho coloca esse detalhe: eles fizeram isso num dia de sábado. Num dia de sábado. Parece que a preocupação dos fariseus aqui no Evangelho não é nem o fato deles terem arrancado as espigas. A preocupação dos fariseus era porque eles fizeram isso num dia de sábado. Como reagem os fariseus? Diz assim o Evangelho: os fariseus disseram-lhe: vê, como fazem eles o que não é permitido fazer no sábado. Isso incomodou os fariseus. Por isso interpelam Jesus, porque fizeram isso num dia de sábado. O sábado é uma lei sagrada para os judeus. E por que era uma lei sagrada? Porque era o dia do descanso. O sábado nasceu como o favorecimento da dignidade do ser humano. Os judeus que viveram na escravidão no Egito, depois foi conduzido pelo deserto. E no deserto, Deus deu esta lei sagrada do sábado, para dizer assim: o meu povo não é escravo do trabalho. O meu povo tem direito ao descanso, a repousar, a refletir sobre a vida, sobre a importância do seu ser. Por isso o sábado veio para trazer dignidade para o ser humano, não é isso? E ter um dia de descanso, aliás, o descanso é próprio de quem é livre, não é? O escravo é quem não descansa, não pode descansar. Portanto, a lei do sábado é para a dignidade do ser humano. Mas o que fizeram os fariseus ao longo do tempo? Transformaram aquilo que deveria ser para a dignidade do ser humano como forma de opressão. Tanto que sentiram-se incomodados porque alguém saciou a sua fome no dia de sábado ao arrancar as espigas de milho. Meu irmão e minha irmã, como reage Jesus diante deste comportamento farisaico? E aliás, é importante dizer que o farisaísmo não é uma realidade só do passado. O farisaísmo ainda está presente no dia de hoje. Jesus diz assim: ele respondeu: nunca leste o que fez Davi e seus companheiros quando necessitavam e tiveram fome? E como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu dos pães da proposição que só os sacerdotes podem comer, e os deu também aos companheiros? Jesus usa a própria Escritura, porque o que faziam os fariseus? Os fariseus usavam a Escritura de forma instrumentalista. O que significa isso? Eu pego na Escritura aquilo que me interessa, para defender os meus interesses, e o resto não importa. Tem muita gente ainda hoje que faz isso. Usa a Bíblia, mas como instrumento das suas próprias vontades. Instrumentaliza a palavra de Deus. Por isso Jesus recorre à própria Sagrada Escritura, ajudando-os a perceber: vocês leem de forma interesseira, vocês veem o que interessa a vocês, o que não interessa vocês não veem. E Jesus coloca justamente a figura de Davi, que era tão respeitada pelos fariseus. Davi também comeu dos pães da proposição, que segundo a lei, somente os sacerdotes poderiam comer. Mas Jesus entendia a necessidade, a vida é mais importante, e a lei é justamente para defender a vida, e não o contrário. E por isso Jesus completa: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O que os fariseus estavam fazendo? A lei que deveria trazer vida e dignidade para as pessoas, agora estava sendo instrumento de opressão. E vejamos bem o que Jesus diz em seguida: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. O Filho do Homem. Por isso Jesus se coloca como filho. A sua relação com Deus não é de escravo, não é uma relação legalista, mesquinha, mas é uma relação filial. Passemos, meu irmão,
minha irmã, de uma relação com Deus que é legalista, baseada simplesmente no pode ou não pode, para uma relação filial. Isso muda tudo na nossa vida. Há muita gente ainda na igreja que vivem esta relação de escravo, não como filho. Aprendamos com Jesus a passar de uma relação legalista que oprime, do pode ou não pode, para uma relação filial. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Rodolfo, canta para nós, ajude-nos a rezar com a música, depois a gente faz o intervalo e retornamos. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Quem souber pode cantar. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, sim, sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Daqui a pouco a gente retorna, continuamos aqui na Igreja Matriz, agorinha estamos de volta. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Estamos de volta e o tempo passa tão rápido, o nosso momento é tão bom, tão profundo, que o tempo voa. Mas é assim mesmo, quando a gente está na casa do Pai e a gente escuta a sua voz carinhosa, o tempo voa. Isso é muito bom. Eu gostaria só de concluir esta reflexão sobre o Evangelho, que
é tão bonito porque nos ajuda a fazer esta passagem realmente de uma experiência com Deus baseada na lei e pela lei a uma experiência de encontro filial com Ele. Continua o Evangelho dizendo assim: e entrou de novo na sinagoga. Aliás, é bonito ver Jesus que sempre entra na sinagoga, que sempre reza com os seus, sempre lê as Sagradas Escrituras. Nós muitas vezes queremos prescindir da oração, não é? Tem gente que pensa que não precisa rezar. Jesus, que era o Filho do Pai Eterno, rezava constantemente, estava sempre na sinagoga, trabalhava muito, mas não lhe faltava tempo para ir na sinagoga. Nós também. Muitos de nós trabalhamos muito, mas nunca nos falte a oportunidade de ir na casa, no lugar do encontro com o Pai, para fazer esta experiência estreita de encontro com Ele. E vejamos a sensibilidade de Jesus. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Aqui nós temos um detalhe muito bonito. Por quê? Um homem de uma mão atrofiada não era somente uma deficiência física naquele tempo. Naquele tempo era também símbolo de impureza. Então ele não era só um doente, mas era também, do ponto de vista religioso, considerado impuro. Ou seja, era alguém a ser evitado. E Jesus vê aquele que ninguém vê, aquele que está à margem, à beira do caminho. Jesus tem esta sensibilidade. E o que nós dizíamos no início? Que Jesus é a revelação do rosto do Pai, porque assim é Deus com cada um de nós, assim é o Pai Eterno. Ele tem sensibilidade, Ele nos vê. E como seria bom se a gente fosse como o Pai, né? Se a gente tivesse a sensibilidade de perceber aqueles que não são percebidos, de ver aqueles que não são enxergados pelos outros, que estão à margem, à beira do caminho. Jesus viu este homem, e o ver de Jesus é um ver que transforma. Jesus não vê e passa adiante sem fazer nada. Jesus sempre transforma a vida desses que encontra pelo caminho. Mas como agiram os fariseus? Diz assim: o observavam para ver se o curaria no sábado. Mais uma vez, viviam como escravos da lei. E para quê? Para o acusarem. Meu irmão, lá no início do Evangelho, quem é que tinha o papel de acusador, de tentador de Jesus? Lembram quando Jesus foi para o deserto? Para ser tentado pelo diabo. E depois o Evangelho vai mostrando como que o tentador, o acusador, se manifesta. E às vezes ele se manifesta naqueles que estão justamente dentro, os fariseus religiosos. E aí, diante disso, Jesus falou ao homem da mão atrofiada: levanta-te, vem para o meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Por isso Jesus confronta, porque Jesus sabe que a lei é para salvar, é para fazer o bem, e não para matar e fazer o mal. Por isso nos perguntemos, mais uma vez, como é a nossa relação com Deus na igreja, como filhos ou como escravos? Eles se calaram, porque quem age assim também é covarde. E aí é bonito como Jesus, no Evangelho que nós escutamos, se comporta, com um olhar de indignação e entristecido pela dureza de coração dele. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: estenda a mão. E naquele momento, a mão ficou curada. É assim que Deus age na nossa vida. À luz deste Evangelho, meu irmão e minha irmã, eu espero que nós voltemos hoje para as nossas casas com essa certeza de que Deus é bom. E hoje, a sua palavra, a palavra do Pai, dirigida a cada um de nós, renova essa nossa relação filial. Como é bom aquecer o nosso coração, escutando a voz do Divino Pai Eterno que transforma
a nossa vida. Não é verdade, Poliana? É verdade, Padre. Fiquei muito feliz, viu? Essa coisa de renovar a nossa relação de pai e filho com Deus, né? E não de um juiz que nos julga o tempo todo. Isso é muito bonito. Que bom que estamos todos aqui, né? Em família, boa. Irmãos e irmãs. E não estamos sozinhos, né? Tantas pessoas, a Igreja Matriz cheia, e pessoas que querem também testemunhar esta experiência de um Deus que é Pai, não é isso? Exatamente, Padre. Ó, para o senhor ver, só as que eu anotei, ainda tem as que eu não consegui anotar. Tem caravana de Sorocaba, São Paulo, 50 pessoas. Lá de Lima Duarte, Olarina, Minas Gerais. Tem de Indaiatuba, São Paulo, Curitiba, no Paraná, Mariana, Minas Gerais, e de São Paulo também, capital, veio o pessoal aqui passar o feriado, né, desde quinta-feira, em Corpus Christi, com a gente aqui, celebrando esse momento. Mas eu trouxe 2 pessoas, Padre, aqui. Primeiro, o seu José e a dona Eva, eles são um casal lá de São Paulo e queriam testemunhar com o senhor uma bênção que receberam do Pai Eterno. Pode vir aqui. Que alegria, bem-vindos, tá? Vamos acolher com muito carinho esse testemunho. Tudo bem? Bem-vinda. Graças a Deus, primeiramente estamos aqui para agradecer que o ano passado eu vim para a Trindade com meu esposo, desculpa a emoção, e ele passou mal no ônibus, aí voltei a Sorocaba, de volta, ficou 9 dias internado, entre a vida e a morte. E eu assisto a novena todos os dias com ele, né? Então, a gente pegou muito com Deus, o Divino Pai Eterno, que esse ano eu ia voltar a dar o nosso testemunho pelo meu esposo, que está aqui, ó, são e vive, graças a Deus, com as graças do Divino Pai Eterno, está aqui curado, mais uma vez na casa do Pai Eterno. Seu José, como que foi essa bênção que o senhor recebeu, o seu testemunho? Conta pra gente. Olha, minha graça que eu alcancei o Divino Pai Eterno. O ano passado, que era desse, a gente vinha vindo, eu passei muito mal mesmo. Mas pedi a força e a bênção do Pai Eterno. Que coisa boa. Muito bom, ele está emocionado, Padre, de estar aqui e de poder testemunhar a graça recebida. É sempre bom escutar estes testemunhos, porque mostram justamente como que a palavra do Pai não é abstrata, ela toca a vida concreta das pessoas. E se eu puder, queria dar um abraço em vocês e agradecer o testemunho que vocês trouxeram para nós, tá? Deus abençoe, proteja a vida do Senhor, tá? Seja muito bem-vindo à casa do Divino Pai Eterno, à casa de todos nós, seus filhos e filhas, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. E a gente acolhe sempre com muito amor, com muito carinho, cada irmão, cada irmã, cada devoto e devota do Divino Pai Eterno. Tem mais alguém, Poliana? Tem, Padre. Fala o nome da senhora para todo mundo aqui. Maria Aparecida de Oliveira Lima. A senhora é de qual cidade? Minas Gerais, Olaria, Paróquia Santo Antônio, Padre Tadeu. E qual o testemunho que a senhora tem aqui para a gente hoje? Eu estou aqui para agradecer que o ano passado, 10 de junho, né, a gente ia viajar dia 11, eu caí ali na praça, acho que muitos ficaram apavorados, né? Eu quebrei a clavícula e quebrei o braço. E o SAMU me socorreu, pedia que não me pegasse, sangue corria, eu falei, meu pai, a hora que eu levantar, eu não tenho nem osso no rosto, nem nada, né? Aí veio nosso responsável da Romaria, que é o Marquinho. Quem é nosso chefe é o Pai Eterno. Ele levou para o hospital, né? O dono do hotel levou para o hospital. Aí eles custaram em tacar meu sangue do nariz e todo estava por sangue. Aí a médica veio e falou, infelizmente, a senhora tem de ficar internada 4 dias aqui e depois seguir para Goiânia para operar. Falei, não vou ficar. Aí o Marquinhos pegou um táxi, falou, a senhora vai de táxi. Falei, não vou. Que é o Pai Eterno. Ele falou, só tem certeza que a senhora está saindo? O Marquinhos falou para mim, eu falei, tem. O Pai Eterno vai me operar hoje mesmo. Vocês acreditam que ele me operou? Eu fiquei até 11 horas acordado esperando o porteiro que ia me ver. 11 horas eu deitei, dormi até 6 horas, acordei, tomei banho e fui para a rua visitar lá na Matriz Nova. Só não pude ir na igreja, né, na construção. Viajei 22 horas com o braço quebrado em cima de um travesseiro, a clavícula, né?
Cheguei lá, fui na médica da minha cidade, ela falou, Juiz de Fora agora, porque além de estar quebrado, está grampeado. Fui para Lima Duarte, porque eu não levei a chapa daqui, porque senão a desistência ficou preso. Aí o médico falou, ó, Juiz de Fora agora é de SAMU. Eu falei, deixa eu ligar para minha filha. Mas não é, eu vim lá de fora, pedi a Deus, né, o Pai Eterno, e a Zélia, deve estar presente, que é uma enfermeira. Ela falou, como você foi curada, que ela estava com a gente na Romaria, não vai não, minha filha, não vai para o HPS. Voltei para casa, liguei para 3 médicos e estou aqui. Um cuidou de mim 45 dias, mas não tomei um comprimido. Que bênção, hein, padre? Que bênção. Cuidou. Também quero um abraço da senhora. Muito obrigado. Deus abençoe e proteja a vida da senhora. Meu sonho era conhecer o senhor, porque eu acompanho o senhor em todos, viu? Amém. Nos conhecemos agora. Deus abençoe e proteja a vida da senhora. Que alegria. Certamente tem tantos outros testemunhos. Você que está em casa também tem tantos outros testemunhos. E é bonito ver como que o Pai Eterno, de fato, age na nossa vida. Poliana, o nosso tempo está acabando. E o que nós temos aí de aviso para participarmos bem esse final de semana? Então, padre, a gente vai encerrar aqui o Palavra do Pai, mas tem muitas outras coisas, tanto na programação da TV Pai Eterno, quanto aqui em Trindade. Logo mais a missa aqui na Igreja Matriz, recebendo a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A gente tem também, a partir das 14 horas, ônibus saindo lá do Santuário Basílica, que vai levar o pessoal lá para a missa na obra, na construção, onde também vamos receber a visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. E aí, amanhã, já temos a nossa última novena, né, padre? Último mês da nossa novena mensal, em preparação para a Romaria 2024, que já está chegando. Eu estou ansiosa, padre. O senhor está? Muito ansioso. Graças a Deus está chegando a nossa Romaria. O nosso tempo está acabando, vamos pedir então a bênção especial para a nossa vida, todos que estão aqui na Igreja Matriz, mas você que também está em casa, rezando conosco da sua casa. Aliás, a TV Pai Eterno é a casa do Pai na sua casa, porque mesmo às vezes estando geograficamente distante, mas estamos próximos graças a este instrumento de evangelização. Então vamos ficar de pé e pedir esta bênção. Esta bênção também é para você que está em casa. A dona Joana, que agorinha esteve aqui e pediu uma bênção especial, acho que é aniversário dela. Para todos os aniversariantes, acolha esta bênção para que você possa experimentar e testemunhar este amor do Divino Pai Eterno que fala ao nosso coração no Palavra do Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa Mãe, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, desça sobre cada um de nós e nossas famílias a alegria, a paz, a esperança, o amor e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Poliana, obrigado, Rodolfo, obrigado a todos que estão aqui na Igreja Matriz, obrigado a você que está em casa. Até a próxima, um grande abraço. Canta para nós, Rodolfo. Amém. Vamos lá, Pai. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver